E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Landson Silva e eu estou trazendo uma novidade para vocês. Eu vou fazer algumas playlists relacionando tópicos específicos de cada uma das bancas. Nessa daqui, a gente vai trabalhar pelo menos os últimos 10 anos as questões de trigonometria da SpaceX. Então, vou soltar vídeos só de questões de trigonometria para ficar tudo organizadinho nas playlists e você conseguir ver as resoluções por tópico. Se você tem algum tópico de alguma banca específica que você queira que eu faça playlist, comenta aí embaixo já para eu ter a ideia de quais são as próximas playlists que eu farei, beleza? E de qual banca também, ok? Então vamos lá. Primeira questão lá de 2009, beleza? Ela dizia assim: as funções y igual a seno de x e y igual a cosseno de x estão representadas no gráfico abaixo. Então, a medida da área do triângulo retângulo definido pelos segmentos retilíneos AB, BC e AC é... Bom, ele está falando dessas funções aqui, uma função seno e uma função cosseno, que a gente já conhece muito bem o gráfico, né? O gráfico da função dessa daqui de baixo é só você olhar, né? O seno de 0 é 0, então esse gráfico aqui, lembrando, é o gráfico do seno, beleza? Vou botar até aqui, ó, y igual a seno de x. E esse gráfico aqui é o cosseno de x. Y igual a cosseno de x. Bom, para a gente saber a área desse triângulo aqui, é um triângulo retângulo. A gente tem que saber os dois catetos, certo? Esse cateto de baixo, ele nada mais é do que a coordenada x do ponto C, que é o ponto de encontro entre as duas funções. Esse cateto aqui, o cateto vertical AB, ele vai ser o quê? A diferença das coordenadas y do B e do A. A coordenada y do B eu já sei. Por quê? Na função y igual a cosseno de x, certo? Aqui o x é 0. Então eu tenho y igual a cosseno de 0 graus. E o cosseno de 0 graus é 1, né? E a gente sabe, né, que a função cosseno toca o eixo y no ponto 1. Então, isso tudo aqui mede 1. Eu preciso agora saber a coordenada y do ponto C, beleza? Que aí eu subtraio. Vamos pensar aqui. Primeiro a gente quer o ponto de interseção. Então, eu quero saber quando as duas funções são iguais. Ou seja, quando o cosseno de x é igual ao seno de x. Aqui a gente está no primeiro quadrante, né? Entre 0 e π sobre 2. Qual é o arco que tem cosseno e seno igual? 45 graus, né? Ou seja, π sobre 4, onde o seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, eu já sei que esse ponto aqui, ó, é o π sobre 4, certo? No eixo x, a gente tem o arco e no eixo y o resultado. E qual é o cosseno ou seno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Então, essa coordenada aqui do ponto C é raiz de 2 sobre 2. Logo, o que a gente tem? O cateto aqui de baixo, né, desse triângulo, vamos botar o triângulo aqui, ó. O cateto aqui de baixo é π sobre 4. E o cateto aqui, ele é 1 menos raiz de 2 sobre 2, né? 1 menos raiz de 2 sobre 2. Isso daqui vai ficar 2 menos raiz de 2 sobre 2. Então, ó, esse cateto é 2 menos raiz de 2 sobre 2. E aí é só a gente calcular a área, né? A área vai ser cateto vezes cateto, 2 menos raiz de 2 sobre 2, né? Aí vai ficar π, que multiplica 2 menos raiz de 2 sobre 4 vezes 2, 8, sobre 2, certo? Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar π, que multiplica 2 menos raiz de 2 sobre 8, vezes 1 sobre 2. Ou seja, essa área é π, que multiplica 2 menos raiz de 2 sobre 16, certo? Então, a gente tem a alternativa C, beleza? Deu para pegar, galera? Vamos para a próxima. Diz assim: o número de arcos no intervalo de 0 a 19π sobre 6, cujo valor do cosseno é igual a meio é... Bom, para fazer essa daqui, a gente vai precisar, né, do nosso ciclo trigonométrico. E a gente vai estar trabalhando com o quê?
com o cosseno valendo meio. O cosseno vale meio positivo aqui, né? Nesse ponto, vamos botar aqui 1 sobre 2, o cosseno é o x, e nesse ponto. Eu só tenho que saber quantas voltas esse arco dá. E para isso tem várias formas, né? Eu prefiro botar em graus, tá? Então, ó, ele vai de 0, vamos ver quantos graus. Só substituir o π por 180, né? Sobre 6, aqui vai dar 30, vai ser 0, 27, vão 2, 570. Então aqui a gente tem 0 graus, vai dar uma volta completa, né? Chegando ao 360. 360 mais 180, ou a gente pode subtrair, né? 570 menos 360 para ver quanto vai. Vai dar 0, vai dar 1, vai dar 2, vai dar mais 210. Então vai dar aqui, né, mais 180 mais 30, vai bater aqui, ou seja, vai dar uma volta completa e vai parar aqui. Então quantas vezes ele passa pelo 1 sobre 2, certo? Ele vai dar a volta, vai passar 1, vai passar 2, vai passar 3 aqui, ó, e vai parar aqui. Ou seja, o valor do cosseno é igual a meio nesse intervalo, 1, 2, 3 vezes, alternativa C. Beleza? Tranquilo? Essa foi da SpaceX 2009. Vamos para a próxima. SpaceX 2010. Considere a progressão aritmética representada pela sequência 7π sobre 12, 47π sobre 60 e assim vai. Se todos os termos dessa PA forem representados num círculo trigonométrico, eles determinarão nesse círculo os vértices D1. Vamos pensar na estratégia para fazer essa questão rápido. O que acontece? No círculo trigonométrico, cada um desses pontos vai ser um ponto no círculo, certo? E depois isso vai dando voltas e vai repetindo. Então, na verdade, para saber isso, eu só preciso saber o quê? Qual é a razão, né? Qual é a distância de um para o outro, para saber quantos cabem numa volta completa. Beleza? Porque como ali vai ficar infinitamente, a gente vai preencher a volta e vai continuar preenchendo, eu só preciso saber quantos cabem. E para isso, já que é uma PA, basta eu subtrair dois termos consecutivos. Bom, eu não vou subtrair esses dois aqui, porque aqui já está os 2 sobre 60, vai me dar menos trabalho, né? Então, ó, 59π sobre 60, aqui seria só multiplicar por 5 em cima e embaixo, tá? Mas, pô, ele já está feito, vamos lá, né? Sobre 60 também. 59 menos 47, isso daqui vai dar 12. 12π sobre 60, isso daqui é π sobre 5. Então, o que significa? A minha razão aqui é π sobre 5. Para ver em graus, 180 por 5, isso daqui vai dar 3, sobra 3, 6, 36 graus. Bom, 36 graus significa que a cada 36 graus vai ter um ponto, certo? E não importa onde vai começar, etc. Eles vão de 36 em 36. Aí é só pensar. Se eles vão de 36 em 36, quantos pontos desse vão caber na circunferência? A circunferência tem no total 360, então vai ser 360 sobre 36, ou seja, cabem 10 a cada volta. Então isso vai formar um decágono. Belezura? Tranquilidade? Vamos para a próxima. Bom, mais uma. Essa daqui diz assim, SpaceX 2011, o valor numérico da expressão secante de 1320 sobre 2 menos cosseno de 53π sobre 3 mais tangente de 2.220 ao quadrado é redução ao primeiro quadrante, né? Primeiro, então, a gente vai sempre dividir tudo por 360 para saber onde vai, né? Qual é o correspondente. Bom, aqui vai dar 3, 0, 18 para 22, 4, vão 2, 3 vezes 3, 9, com 2, 11 para 13, 2. Então, ó, eu sei que esse ângulo aqui, eu já posso dizer que ele vai ser equivalente a 240. Bom, 53π sobre 3. Primeiro a gente multiplica 53 por 180. Substituir aqui, né? E divide por 3. Isso daqui vai dar 53 vezes 60, que vai dar 18. Vai 1. 6 vezes 5, 30. 31, 1.380. E aí a gente, 3.180, divide 3.180 por 360. Vamos tentar 8. Aqui dá 0, 8 vezes 4, 48, dá 0 também vai 4.
Aqui dá 24 com 4, 28. 28 dá 300, então aqui, ó, 300 graus. Eu não vou botar ainda o que é positivo e negativo, porque eu só estou fazendo a uma volta, depois eu faço o primeiro quadrante. 2.220 dividido por 360, isso daqui eu acho que dá 6, dá 0. 36 para 42 dá 6, vão 4. 18 com 4, beleza, 60 graus. Então, esse daqui é equivalente a 60 graus. Feitas todas as conversões, a gente então pode reescrever, né? Primeiro, que aqui como é secante, secante é 1 sobre o cosseno, né? Eu vou puxar 1 meio para frente, para ficar assim, ó. 1 meio vezes secante, que vai dar 1 sobre o cosseno de 240, menos 2 vezes o cosseno de 300, mais a tangente ao quadrado de 60. No nosso círculo trigonométrico, o que a gente tem? A gente tem o 240, aqui é 180, né? O 240 vai estar aqui, relacionado com o 60, certo? Com o cosseno negativo. Então, é menos o cosseno de 60. E o 300 vai estar aqui, ó, com cosseno igual de 60, beleza? Então, a gente substituindo, vai dar meio vezes 1 sobre cosseno de 240 vai ser menos meio. Menos 2 vezes cosseno de 300 vai ser meio, mais aqui é a raiz de 3 ao quadrado. Bom, aqui a gente tem um produto, né? 1 sobre 2 vezes essa divisão aqui, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso daqui vai ficar, na verdade, 1 sobre 2 vezes menos 2. Menos, aqui simplifica, e aqui vai dar 3, certo? Então, aqui vai dar menos 1, né? Menos 1, menos 2, mais 3, menos 3 mais 3, 0. Beleza? Tranquilidade? Vamos para a próxima. Essa daqui, ó, se não me engano, é de 2012, ela diz, 2011 também, ela diz assim: a função f de x está representada no gráfico abaixo. A expressão algébrica de f de x é, repara que está trabalhando com vários módulos. O que a gente tem que saber aqui primeiramente? A gente tem que saber qual é a função de seno e de cosseno, que são o que está trabalhando, né? Bom, a gente sabe que se bateu aqui, ó, quando bate no 1, a gente está falando do cosseno, né? Beleza? Cosseno de 0 é 1. A função cosseno, normalmente, ela viria para cá, ó. Pá. Aí desce, vai lá no menos 1, sobe, aí vai lá em cima, aí desce, aí sobe. Aí o que aconteceu? Essa parte que aqui seria para baixo, certo? Ela está para cima. E isso é o que acontece quando a gente coloca um módulo na função. Por quê? Se eu tenho uma função normal, tipo assim, uma função decrescente, vamos dizer que essa função aqui seja f de x é igual a menos 2x mais 1. Decrescente. Se eu boto isso daqui dentro de um módulo, o que é que vai acontecer? Quando começa a chegar nos negativos, isso daqui vai pegar para os valores negativos, certo? Que daria negativo, e jogar novamente para positivo, certo? Então, ele vai rebater aqui para cima. Quando chegar aqui embaixo, ele rebate para cima, que foi o que aconteceu. Ó. Os valores positivos da função continuam normais. Quando ia começar a dar negativo, ele começa a rebater para cima e faz um espelho para cima. Então, essa daqui é a função cosseno, certo? Sendo em módulo. Então, essa função aqui é f de x igual ao módulo do cosseno de x, que foi rebatida para cima. Então, o que a gente sabe? Para valores acima, ó, iguais, porque está fechado aqui, está aberto aqui, para valores de x maiores ou iguais a 0, a gente está com a função f de x igual ao módulo do cosseno de x. E para a esquerda, a gente teria a função seno, né? Porque a função seno, ó, ela vem daqui, aí geralmente ela iria lá até o 1, aí volta aqui e vai. E para cá ela faria isso, ó, subiria aqui, bate lá em cima, desceria e assim vai. Só que o que aconteceu aqui? Aqui ela foi rebatida para baixo. Essa parte aqui está rebatida para cá, a função cosseno. Ah, então é f de x igual a módulo de menos seno de x? Não, né?
porque o que está dentro do módulo sempre vai ser positivo. Se eu quero rebater para baixo e fazer com que todos os valores sejam negativos, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter menos o módulo, porque o módulo vai ser sempre os valores positivos. Se eu boto menos o módulo, significa que eu estou rebatendo para baixo, certo? Eu estou fazendo todos os valores serem negativos. Então, se x menor que zero, eu tenho a menos seno de x. Então, aqui, ó, menos seno de x se x é menor que zero, cosseno de x se x é maior ou igual a zero, a alternativa certa é a letra A, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessas 5 questões. Vou continuar a playlist com mais 5 questões no próximo vídeo sobre trigonometria na SpaceX. E, novamente, comenta aí embaixo qual é a matéria que você quer que eu faça o apanhado das questões e qual a banca, qual prova que vocês querem, beleza? Até a próxima, galera. Fui!